Deus me chamou para anunciar um evangelho de consciência. É um evangelho que ele é produzido desde a transformação da sua mente. O apóstolo Paulo, ele diz muito bem em Romanos 12 que nós devemos nos transformar pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que todos sabem de cor esse versículo, mas a transformação da mente da pessoa, ela passa por um processo. E esse processo de transformação da mente, ele começa a partir do novo nascimento, a partir do Espírito Santo ter renovado você. Provérbios diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o demais do seu ser. O vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, aquele que tem a sua mente renovada. Todo processo de renovação de mente, ele é um processo que começa a partir desse vento que sopra. Você não sabe como isso acontece, isso vem daqui, aparece, te traz consciência e você, de repente, começa a compreender. É o processo do novo nascimento, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus. Ele faz habitação dentro do seu ser. E a partir daí ele promove essa mudança de mente. Ali em 1 Coríntios ele fala que nós temos a mente de Cristo. E o Evangelho, Paulo diz que ele é o poder de transformação da mente daquele que crê. Por isso que nós devemos crer, viver em fé e caminhar em fé, porque o processo de transformação da mente, ele começa a partir dessa renovação. E nós temos essa mente, nós temos a mente de Cristo. E a partir da mente de Cristo, o nosso proceder, ele vai ser um proceder a partir da sua mente, dessa mente, das categorias da mente de Cristo. Mas como uma pessoa que é iluminada, e eu creio assim, que o Espírito Santo ele pode falar com qualquer pessoa no planeta, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer religião, porque é como o vento que eu disse, que sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. E o nascido de Deus não é aquele que nasceu numa religião, não propriamente isso, mas o nascido de Deus é aquele que nasceu no Espírito. Nasceu para uma nova consciência em Deus, a partir dessa renovação. Mas como essa pessoa, ela começa a produzir novas atitudes, novos comportamentos. Como acontece isso? Acontece com o contato com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Quando Paulo falou essa frase, como é que ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus? Porque ele não conheceu Jesus fisicamente, mas ele conheceu Jesus por intermédio da revelação de Cristo no Espírito dele. Por isso que Colossenses, Paulo diz assim, Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória. E o que é essa glória? Essa glória, muitas vezes a gente pensa que é aquele emocional, aquela sensação gostosa que a gente tem quando fala em outras línguas. Eu falo muito em outras línguas. Aquela sensação quando a gente se quebranta diante do Senhor. Não necessariamente. Não necessariamente. A glória de uma pessoa é a glória do que ele é. Por exemplo,
A glória de um juiz é a investidura da autoridade que ele tem. A glória do presidente da República é o cargo que ele possui. A glória de Jesus é o que ele é. Cristo em você é a esperança desta glória, do que ele é. E isso acontece pela transformação da sua mente, pela transformação do seu entendimento. Você começa agora a andar em novidade de vida. Parece que eu estou chovendo no molhado falando coisas que você já sabe. Mas eu quero ir muito além disso. Eu quero falar a respeito da luz que nos ilumina, como eu disse o versículo, né? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E quando ele recebe a consciência de Deus, essa lâmpada é iluminada para esquadrinhar todo o seu ser. E essa lâmpada é o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo, é o Espírito que sabe de todas as coisas. E ele começa a nos iluminar. E tem um texto aqui de Mateus, no Sermão do Monte, que Jesus fala aqui no capítulo 6, versículo 22, que ele diz assim: são os olhos, a lâmpada do corpo. O seu olhar é a lâmpada do seu corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Eu gosto de uma frase muito interessante. Você é aquilo que você vê. Mas eu gostaria de dizer para vocês que aquilo que você vê, ele tem um ponto de partida dentro de você. Porque existe um olhar, antes desse olhar natural que você vê as coisas. Tudo nós vemos a partir do olhar, mas existe esse olhar antes do olhar. E muitas vezes o nosso olhar, ele é condicionado e determinado por aquilo que te escraviza. E algo que escraviza a pessoa é aquilo que não o deixa ver. Ela vê com os olhos naturais, mas ela não vê com os olhos do Espírito. Ela não vê com a mente de Cristo. Paulo tem um texto em Efésios capítulo 1, versículo 16 a 18, que ele diz assim: eu rogo a Deus para que Ele ilumine os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, ilumine a vossa mente, para que você consiga se destravar de algo que não te deixa ver. Você vê a partir do olhar que vem de dentro de você. O que condiciona muitas vezes esse olhar, o olhar às coisas, tudo parte da maneira que você vê as coisas. Por isso que Jesus está dizendo, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos, a maneira que você vê, é uma maneira boa, que procede de um bom proceder, que procede dos atributos do Evangelho, que você só encontra no Evangelho. Por isso que eu digo esse texto aqui de Mateus capítulo 5, 6 e 7, isso aqui é algo extraordinário. Se você conseguir caminhar em cima disso, você com certeza vai ter os seus olhos iluminados. Então, o olhar é condicionado pelo seu próprio olhar. Mas que olhar é esse? É um olhar antes do olhar. É a maneira que você contempla as coisas. Há um olhar antes desse olhar que você vê naturalmente.
porque é um olhar que não usa os olhos, mas é um olhar que interpreta a vida. E esse é um ponto que eu acho de extremo entendimento, que a maneira que você interpreta as coisas é a maneira que você vê as coisas, é a maneira que você caminha em todas as circunstâncias que te rodeiam, em todo espaço de tempo, em todo lugar. Na sua vida relacional, na sua vida conjugal, na sua vida ministerial, na sua vida profissional, na sua vida de estudante, seja qualquer o meio em que você vive, tudo é interpretado a partir de um ponto. O olhar que não usa olhos é um olhar que interpreta tudo, que interpreta a vida. E eu desafio a você pedir ao Espírito Santo agora que sonde o seu olhar, sonde o seu coração. Como diz o salmista, sonda-me, ó Deus. Salmo 139, que a irmã estava citando agora, que diz assim: sonda-me, ó Deus, prova-me e conhece o meu pensar, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. É daí que procede o olhar que interpreta as coisas é um olhar de dentro do ser. O que tem produzido esse olhar em você? O que tem produzido isso dentro de você? Qual é a fonte? Qual é a fonte que produz a maneira de você interpretar as coisas? O olhar que interpreta a vida todos têm. Até mesmo os cegos fisicamente. Tem pessoas cegas que não enxergam literalmente, mas eles têm uma maneira de interpretar a vida mesmo no escuro. E todos igualmente, a mim, a você que vai me ouvir depois, a você que está ouvindo agora, todos nós interpretamos a partir desse ponto, tem um ponto de interpretação. Porque olhar é interpretar. E é a partir daí que você é o que você vê. A sua vida demonstra aquilo que você vê, porque o que você vê procede do seu coração. Há um olhar que procede o interpretar. É o olhar que vem do seu ser. Como você vê as coisas? Como você interpreta a vida? Eu digo para vocês, não existe maneira de interpretar a vida da maneira correta que não seja por intermédio do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a boa notícia de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões. Bem-aventurado, feliz é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais atribuirá pecado. E Ele derramou isso abundantemente em nós por sua graça. Então há um olhar que procede do nosso ser. E esse olhar é o olhar que nós temos acerca de nós. Você entende isso? Que é um olhar que você já tem a respeito de você. É algo convicto em você. De onde procede as suas convicções? Por isso que o Evangelho ele precisa permear. Ele precisa estar permanente dentro de nós todos os dias. Porque tendo o Evangelho permanente em você, o Evangelho com essa capacidade de transformação de mente, como eu disse no princípio, ele vai mudar a sua maneira de olhar a você mesmo. Em princípio, a você mesmo. Porque é de você mesmo que partem todas as coisas.
porque você tem arbítrio para todas as coisas. Mas há uma fonte disso tudo. A gente não pode ver o mundo. A gente não pode, eu não vejo, no caso, eu não vejo mundo algum que eu não o veja a partir da maneira que eu olho as coisas. É a partir do mundo que existe. Por isso que Jesus diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, de que mundo ele está falando? Ele está falando desse mundo. Você é um mundo, eu sou um mundo. Nós somos um mundo de possibilidades. Nós somos um mundo de raciocínio. Não ameis, porque nesse mundo há essas coisas. Essas coisas procedem do seu conteúdo. Por isso que você tem que verificar a fonte. De onde procede o seu conteúdo, ou seja bom ou seja mal. Eu disse no princípio, você é o que você vê. Olha só o que diz Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde o rosto, assim o coração do homem ao homem. Quando você olha naquela água e vê seu rosto, assim você vê a si mesmo. Mas quando você tem algo que você enxerga através do seu olhar, é o que procede do coração. Da mesma forma, você olha do que provém do coração. Provérbios 23:7 diz que, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você olha a partir do que você olha de si mesmo. O que você olha de si mesmo? Essa é a pergunta. Então, nós precisamos limpar o nosso olhar. Existe um processo que precisa caminhar todos os dias. Então não tem mundo que você veja que não veja a partir do seu conteúdo, a partir do seu olhar. Você não pode ver qualquer mundo. Você não pode. Você tem que sondar o coração, porque o coração do homem, diz Jeremias, ele é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Mas é Deus que esquadrinha o coração do homem. Tudo parte do coração do homem. Olha só o que Jesus disse em Marcos capítulo 7, versículo 18. Também vocês não entendem? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Não pode. Porque não entra no coração, entra no ventre e sai para lugares escusos. E assim ele considerou puro todos os alimentos. Aí cai por terra aquela teoria do não toques nisso, não toques naquilo, não proves aquilo outros e blá blá blá. Mas isso não vem ao caso. Olha só o que Jesus diz, é Jesus dizendo no Evangelho de Marcos. É de dentro do coração do homem que procede o seu olhar. Eu estou parafraseando. É de onde procedem maus desígnios. Procedem prostituições, furtos, homicídios, adultérios e assim por diante. Uma lista que ele faz aqui. Avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Enfim, todos esses males vêm de dentro do coração do homem e o contaminam. É esses males, é a fonte. Tem um salmo que diz assim: todas as minhas fontes estão em ti, que todas as nossas fontes, que a fonte do meu coração, que a fonte do meu interior, que a fonte do meu olhar, de onde vem o meu olhar da vida, que ele possa ser um olhar de Cristo, que a maneira que eu interpreto todas as coisas seja Cristo. O que é interpretar todas as coisas por Cristo? É você ser, é você caminhar,
É você pensar, porque você tem a mente de Cristo. É você caminhar, pensar, andar como Cristo andou, como Cristo foi. Tudo que Cristo viveu e foi é o que eu preciso viver e ser. Eu digo que é simples assim, mas não é simples não, queridos. Caminhar no Evangelho é caminhar numa consciência nova. Você não tem ninguém vigiando você. Você tem o Espírito Santo falando dentro de você. Você tem o Espírito vivificado em você. Você é nova criatura. Você tem o Espírito Santo e a palavra de Deus. Você tem o Evangelho na sua mão. Pega Marcos, Lucas, Mateus e João e come esses 4 livros. Você verá quem é Cristo. Você se encher de Cristo, a glória dele, o que ele é, vai aparecer em você. Cristo em você. Muda a sua maneira de ver as coisas. O nosso olhar, ele não tem que iluminar nada. O nosso olhar, ele só é iluminado se antes ele nos iluminar primeiro. Os olhos é a lâmpada do homem, é a lâmpada do corpo. O corpo faz o que os olhos veem, e não é o olho natural, é o olho antes do olho, é o olho antes do olhar. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Deixa eu ler para vocês aqui, João capítulo 1. Evangelho de João. Gosto muito desse texto. A vida, escute bem, isso vai abrir sua mente agora. A vida estava nele, em Cristo. No verbo, no logos, na palavra. Tudo foi feito por ele, a vida estava nele. E a vida que estava nele, a vida que era ele, era a luz dos homens. Que jeito você olha as coisas? Olha pela luz dos homens? Eu sou a luz do mundo. E ele disse para nós ainda em Mateus capítulo 5, ele diz assim, vós sois a luz do mundo. E eu pergunto para você, você que vai me ouvir, você é a luz do mundo? Peça para o Espírito Santo sondar você, porque ele vai dizer dentro do seu coração, para iluminar o processo de transformação de mente, transformação da consciência. É a consciência, é um evangelho de consciência, é um evangelho que você caminha nele. Ele fica te iluminando, te dando os insights na sua mente, porque você tem a mente de Cristo e você vai caminhando nele. Mas tudo dentro do seu arbítrio. O meu olhar não tem que iluminar o mundo, mas o meu olhar tem que me iluminar em qualquer mundo. Nós estamos vivendo um mundo de muitas dificuldades. O meu olhar não ilumina o mundo, mas o olhar que me ilumina, ele me faz viver em qualquer mundo. No mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, tem de fé. Eu venci o mundo. É assim que funciona. Sabe por quê? Que o olhar, a luz tem que iluminar você, porque as trevas não estão no mundo. O mundo jaz no maligno. As trevas não estão no mundo, mas está no homem. Está de onde procede todas as coisas, foi o que Jesus falou em Marcos 7. É dali que procedem todas as coisas. Vós sois a luz do mundo. Só pode ser luz do mundo aquele que tem um olhar que ilumina a si mesmo. Então, vós sois a luz do mundo, então procure iluminar a fonte do seu olhar. Se a maneira que você olha, se a luz que há em ti é trevas, como ele disse, de onde procede todas aquelas porcarias. Mas tem um texto aqui de Lucas capítulo 11, versículo 33, se eu não me engano. Lucas 11, 33. Que ele faz, é a sinopse desse texto que eu li aí
da lâmpada do corpo, ele diz assim, Lucas 11:33, ninguém, depois de acender uma luz, você foi iluminado. O espírito do homem foi iluminado pelo Espírito Santo, que é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o corpo. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, uma candeia, a põe num lugar escondido. Lá em Marcos diz que não se põe essa lâmpada debaixo da mesa, mas põe a lâmpada onde tem lugar que dê luz para todos. Que você possa iluminar com a verdadeira luz, que é a vida de Deus em você. Ninguém põe uma lâmpada em lugar escondido, nem debaixo de uma mesa, mas no velador, a fim de que os que entram vejam essa luz. Então você é o que você vê, o que procede do seu olhar, procede das suas interpretações da vida. Olha só, repara, pois, se a luz que há em ti não sejam trevas, mas se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Assim você é luz do mundo. É dessa forma que nós somos luz do mundo. É mudando o seu olhar. Não se pode ser luz sem limpar o nosso olhar todos os dias, sem entrar no processo. Como eu limpo o meu olhar? Como eu vejo as coisas? Comece a interpretar a vida e todas as suas situações, e todas as situações que envolvem seu cotidiano, comece a interpretar a partir da glória de Cristo, a partir do que Cristo é, Cristo em você, a esperança do que Ele é, do seu caráter, da sua maneira de ser, da sua maneira de agir. Não pense que isso é fácil não, irmãos. Você precisa se despir, assim como Jesus se despiu diante dos seus discípulos naquela ceia e lavou os pés de cada um. Ele estava lavando. Muitas vezes nós temos que nos despir, ficar nus diante do outro e lavar os seus pés sem falar nada. Porque todos nós, queridos, nós sujamos os pés na jornada. A jornada suja os nossos pés e nós precisamos lavar muitas vezes os pés. Você chega naquele irmão e lava os pés dele. Não o condenando, não dizendo nada para ele, mas apenas lavando, apenas sendo alguém que está ali com uma toalha, despido, sabendo que você é da mesma forma que ele. Isso fala de perdão, isso fala de compaixão, isso fala de evangelho, porque o evangelho é perdão, é amor, é graça, é compaixão, é misericórdia. Jesus disse assim, misericórdia quero e não sacrifício. O salmista diz, eu não te ofereço sacrifícios, mas sacrifício diante de Deus é um coração quebrantado e contrito na sua presença. O evangelho tem que nos quebrar, nós temos que voltar, dar a face, andar a outra milha, largar a capa, não entrar em demanda. O evangelho é tudo isso. Você interpreta a vida assim? Você interpreta a vida assim? Jesus foi quem falou, não fui eu que falei não. Misericórdia, se fosse eu, você não daria nem crédito. Eu estou falando apenas pela palavra de Cristo, pelo Evangelho. Queridos, o mundo pode ficar como ficar, mas você está brilhando, porque você é a luz do mundo. Não espere o mundo melhorar, o mundo não vai melhorar, mas melhore a sua maneira de ver a vida. Ainda, disse o salmista, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte,
eu não temeria, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado, eles me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus adversários. É Jesus puro nessa interpretação do Salmo. É na presença dos seus adversários. Era Jesus ali lavando os pés de Judas, que o iria trair depois. Preparou a mesa, né? Depois da Santa Ceia. Estavam tudo ali reunidos. Isso é evangelho. Por isso que evangelho é mudança de mente, é na essência. Nós precisamos caminhar nessa assimilação de Cristo em nós, de nós pôr para fora a mente de Cristo, porque nós somos habitados por Cristo. Existe olhar, existe consciência e existe luz. O Evangelho é aquilo que te limpa. Quer limpar o seu olhar? Diariamente, entre de cabeça no Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Cristo. Não é uma regra, uma receitinha. Não é. Não dá certo. A gente não é por obras. É por fé, é por crer. O Evangelho produz consciência. Primeiro o Evangelho limpa. Depois o Evangelho produz consciência. E depois o Evangelho é luz, porque Jesus é a luz que ilumina a todo o homem. Jesus é o próprio Evangelho, Jesus é a boa notícia. Jesus é aquele que vai se tornando consciência dentro dos seus discípulos. Não seja discípulo de ninguém, seja discípulo de Jesus, seja discípulo de Cristo, ande nas pisadas de Cristo, ande no caminho do discípulo de Jesus. É aí. E por fim, queridos, eu gostaria de encerrar com vocês dizendo que você peça a Deus uma mudança de olhar. Mudança de olhar para a vida. Que você mude o seu interpretar. Aí, sabe o que vai acontecer? Você se sentirá limpo. Bem-aventurados são, felizes, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia! Eu rogo a Deus agora, vamos orar comigo, vou orar com vocês. Senhor, eu rogo a Deus agora, diante da Tua presença, que haja, Senhor, sobre cada vida que vai ouvir essa ministração, que haja espírito de sabedoria, espírito de revelação do pleno conhecimento de Cristo, que Ele ilumine os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, que ilumine as nossas fontes, porque as minhas fontes, elas procedem de Ti. O Espírito Santo está em mim, Senhor. Sonda-me, ó Deus, prova-me, conhece o meu pensar, prova-me e vê se há em nós caminhos maus e nos guia, Senhor, pelo caminho eterno. Nos guia pela vereda da justiça e nos guia, Senhor. Nos guia na Tua luz. Aleluia. Em nome de Jesus de Nazaré.